Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Estou muito feliz. Hoje vai ser sobre o filme A Garota Dinamarquesa. E estou aguardando aqui os meus convidados para a gente iniciar essa live. Estudamos muito, promete muita informação legal. Vamos aguardar. Meu marido foi o primeiro a entrar. Oh. Muito bem, gente. Quem estiver assistindo a gravação, esse aqui, então, é uma análise do filme A Garota Dinamarquesa. Meus convidados são a Safira Félix e o Paulo Serino. Vamos ver se minha conexão vai me ajudar hoje. Ai, amor, também te amo. Esperar aí o povo entrar. Olá, aguardando todo mundo entrar. Sejam bem-vindos. Vivi Serino Mames entrou, muito bem. Guardando a Safira entrar. Todo mundo me escutando? Vendo e ouvindo? Muito importante. Enquanto a gente aguarda os convidados a entrar na live, vou dizendo para vocês que a próxima live vai ser na quarta-feira. Vai ser sobre o filme. Voltei, o vídeo deu uma pausada. O nome do filme da quarta-feira é A Felicidade por um Fio. E eu vou fazer com uma convidada muito especial, com a Bárbara Giriotas, uma cabeleireira incrível. Estão me ouvindo, gente? Estão me vendo e ouvindo? Escreve no chat aqui para mim. Deixa eu ver aqui, peraí. Entrando, todo mundo. Estão me vendo e ouvindo, gente? Vocês que já estão aí na live. Deixa eu ver se eu chamo a Safira aqui. Esse, hein? Paulo. Irmão. Oi! Oi! Tudo Você bom? por aqui? Nossa, de repente aparecia, eu tava assim passando por aqui. Eu falei, nossa, que Bem. interessante, o que será que tá acontecendo? Eu entrei. Foi, assim. Oi, Benê. Tudo bem? Deixa eu ver que fundo Paulista, Avenida Paulista, muito bom. É o correto, né? É o meu quarto, assim. Minha meta de vida é morar na Avenida Paulista. Entendi, muito bem. Estamos aguardando Safira entrar. Estamos aguardando. Enquanto isso, eu posso fazer meu monólogo? Pode. Ah, eu tinha que falar não, que agora eu vou ter que recitar uma poesia. Começa aquela lá, de papel Não, filme, fiz fiz um um barquinho. barquinho. Ai, não, gente, que vergonha. Não.
Muito bem. Sua filha se O pessoal faz. que tá entrando, dá para escutar bem os dois? Eu tô sem fone, o Paulo tá com fone. É, eu tô. E aí, galera, faz positivo. Ai, Angélica! Angélica, que agora é professora de inglês, como ela é chique. Hello, Angélica! Ai, Safira entrou! Aguardávamos ansiosamente. Deixa eu chamar a Safira. Vamos aguardar ela entrar. A gente começa as apresentações e vamos. Ai, desculpa, tem pessoas da Goa aqui que eu amo. Sá! Olá, Tudo bem? tudo. Eu não tô vendo vocês, mas Eu tô vendo você. Eu tô vendo você Eu também. também tô vendo você. Você está com uma blusa azul, branco e verde. Se não for isso, eu sou daltônico. você é Eu sou daltônico, então, daltônico. porque é vermelho. Eu vi muitas cores. Não, Aí. gente, eu tô tentando pegar um efeito aqui bonitinho. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou tirar os comentários para não ficar na cara ali do Cadê Paulo. um efeito aqui bonitinho? Deixa eu só ver. Pronto. Eu vou desativar, Vocês estão me ouvindo? depois eu ativo. Pronto. Eu tô. Tá vendo a gente, Sá? Acho melhor esse efeito. Eu acho que ela não estava vendo. Vamos voltar pro meu Acho que não. monólogo? Então vamos lá, gente. Gostou do filme? O filme ele foi sugerido, enquanto a Safira vê lá o problema dela de conexão, o filme ele foi sugerido pelo Paulo, né? Então eu para variar, eu amo fazer vídeos e lives com o meu irmão, vocês devem ter percebido isso, né? Quem me acompanha já há algum tempo. E aí eu falei, pá, escolhe aí um filme pra gente conversar e trazer algumas questões. E aí ele escolheu A Garota Dinamarquesa, Foi. certo? É um dos meus filmes prediletos, assim. Não dá para escolher um filme predileto. São gêneros diferentes de filme, né? Filmes. Não engole o S. Mas o. Ai, apareceu. Mas é um dos meus Agora filmes sim. prediletos. Agora eu tô vendo ela, mas eu não tô vendo. Por quê? Ela tá carregando. Tá carregando. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Prazer em conhecê-lo, Paulo. Prazer, Safira, não tô te vendo. Mas prazer, agora você é uma voz aqui no meu fone. Mas ouvindo a gente tá. A gente então tá tá bom. ouvindo. Tá ótimo. O pessoal consegue me ver, será? Você tá vendo, Flá? Eu não. Eu vou ativar os comentários pra galera Tá. falar. Ó, Isso aí. gente, se alguém estiver vendo, e só eu e o Paulo que não, por favor, avise aqui a gente. Pra mim tá carregando a imagem dela. Pra mim também tá. Tá tipo Windows. Nossa, não tá aparecendo. É. Não tá aparecendo? Gente, fala aqui pra gente. Vocês estão vendo a Safira? Vai protocolo. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo, é. A Manu Félix falou. A minha irmã. Oi, irmã! Eu vou tentar entrar pelo celular dela. Tá bom. Porque o meu tá. Tô vendo que. Eu tô vendo vocês, aparecem as 3 imagens, mas vocês não estão me vendo, não sei por quê. Vou tentar aqui Tá. então. Verdade. Beleza. Então, aí voltando, a gente que tava fazendo. Que esse filme eu selecionei só para poder comemorar o mês do orgulho LGBT, né? Bacana. A gente escolheu um filme com essa temática. Apesar do filme falar sobre trans, né? Não sou trans, mas é uma das letras do LGBT. O filme, eu costumo falar o seguinte, A né? raiz é a mesma. Quando eu escolho um filme, assim, pra gente conversar nos finais de semana, dá pra gente falar de um filme
em várias perspectivas, né? Então, assim, às vezes alguém olha o filme de um jeito, né, Paulo? Lembra a live que a gente fez do Dumpling? Sim. Né? Você tinha uma visão, eu peguei outra visão. Então, assim, perspectiva, é claro que a essência, o tema principal, não tem como fugir. Né? Mas a gente gosta de puxar, tanto que o conteúdo que a gente preparou aqui é justamente para isso, para a gente conseguir discutir vários assuntos também, né? Não, e também, assim, a questão apesar de eu não ser trans, a parte que eu me identifico é que o início, a raiz de como começa o seu desenvolvimento como criança em relação ao preconceito da sociedade é o mesmo, né? Então, é a parte que a gente tem em comum, né? Sim, e sim. Por isso que acabei escolhendo o filme, porque vai falar sobre isso, sobre preconceito. Vamos, enquanto a Safira entra, assim, tem pessoas que vieram aí do perfil da Safira, tem pessoas do perfil do Paulo, tem pessoas do meu perfil. Então, vamos nos apresentar, porque nem todo mundo nos conhece. Então, assim, Verdade. Eu que sou organizadora aqui da live, né? Então, o meu nome é Flávia Kelly, o meu perfil é @flakellypsicóloga, e eu sou psicóloga clínica, né? E eu tenho uma preferência de trazer assuntos aqui no Instagram sobre autoestima, sobre autoconfiança, temas relativos a relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento com a família, relacionamento com amigos. Então, essa geralmente vai ser a temática que vocês vão encontrar aqui. E este que vos fala é meu irmão Paulo. E antes que ele se apresente, já vou dizer, porque ficou meio que uma pressão familiar, que esta pessoa... Depois você vai mostrar o seu caderninho de análise. O Paulo tem uma vertente, gente, meio psicanalítica, meio junguiana, assim, entendeu? Então, eu estou aqui numa campanha para o Paulo fazer uma pós-graduação, né? E colocar esse conhecimento aí, né, em prática, mas já dentro, não sei, né? Eu acho que ele podia ir para essa vertente aí e aprofundar os estudos dele, porque o Paulo é formado em tradutor e intérprete, tem aí um fundo literário, estudou muito antropologia, sociologia e tal, que na faculdade de psico tem bastante também, né? Então, Paulo Bom, eu tô te apresentando, eu ia deixar você se apresentar, vamos lá. Né, meu bem? Mas enfim, campanha pro Paulo. Eu sou irmão da psicóloga, Paulo, @Paulo Serino. Angélica, Paulo psicólogo. Eu sou comissário de bordo há quase 11 anos, só que a minha formação inicial é em letras, tradução e intérprete. Trabalhei 4 anos como tradutor de inglês, né, língua inglesa. E o que ela fala é verdade, é que na minha formação, onde eu me formei, tinha que estudar muito literatura. Teoria literária, literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura inglesa e de literatura americana. Então, é inevitável, fora a parte de antropologia, outras matérias de fundamentação, né? Então, é inevitável, de tanto ter literatura na minha vida, que eu faço uma análise um pouco assim, simbólica das coisas que eu vejo. Não só escrito, né? Não só em texto. Mas eu trago isso também para filme, porque para mim é a mesma coisa que uma literatura, né? Então, essa minha interpretação simbólica é o que eu acabei fazendo no filme também. Olha, agora eu tô vendo essa filha. Agora olha, bem na hora dela se apresentar. Vou desativar os comentários. Agora vocês me Sim, veem? sim. Ai, que ótimo. Tá, a gente estava aqui conversando, eu estava me apresentando, o Paulo estava se apresentando, e eu vou preferir que você também se apresente, né? A única coisa que eu vou falar é que, assim, é como que eu conheço a Safira, né? Então, a Safira foi um presentinho aí esse ano, né? A Safira, ela conheceu primeiro o Dan, né? Primeiro a amizade foi com o Dan, né? Pela academia. A Safira é super fitness. Se vocês entrarem no perfil dela, você vai ver super fitness, modelo, e enfim, eu vou deixar ela se apresentar agora para vocês. Dançarina, modelo, que vocês precisarem, Safira Félix. Pode falar, tá? 1001 atividade.
Prazer, eu sou a Safira. Atualmente eu trabalho como consultora de vendas em uma academia lá na Moca, uma academia sensacional. E eu também comecei agora na área de modelo e na produção de conteúdos também. Então vai vir muita novidade aí no meu feed, no meu Instagram, parcerias que eu tenho fechado, conteúdo de dança. E eu gosto muito desse meio artístico, então minha vida é essa, é arte e venda. E aí eu pretendo fazer uma faculdade agora de educação física para complementar a área e estou sempre envolvida com a dança. Mas esse é meu caminho. Muito bem, muito bom. E aí, então, hoje nós três, temos a missão de começar a conversar com vocês sobre este filme maravilhoso que é A Garota Dinamarquesa, né? E aí, eu fiz meio que um roteirinho, a Safira vai entrando na nossa, né, Paulo? Porque o Paulo, ele briga comigo, viu, Safira? Porque eu faço todo um roteiro, a gente começa um bate-papo e as coisas vão acontecendo. É assim. Vai sair treta hoje. É que assim, Safira. Minha primeira vez a três. Olha, homenagem. Hoje temos um trisal. Minha primeira vez a três com meu marido assistindo, ó. Moderno. Isso não vai dar certo. Vai sim, vai dar super certo. Então vamos lá, gente. Então, o primeiro item, não sei se todo mundo assistiu o filme, eu espero que sim. Se não assistiu, assista. O item que eu trago aqui para vocês. Nossa, claro. Eu estou. Pronto, voltou. Voltou. Okay. Então vamos lá. Então, é a história por trás da história, né? Então, porque assim, a Lily Elbe, ela de fato existiu, né? É uma pessoa real. Então, assim, o filme, gente, é lógico que vai trazer uma romantização da coisa, né? Então, tem um final e tal, mas o que acontece é o seguinte, os filmes para venderem, né? Os filmes para chamarem a atenção, eles fazem uma certa romantização. Mas assim, o que ficou faltando ali é trazer um pouco da realidade, eu não sei se vocês concordam comigo, né? Que vem ali por trás, porque imagina, né? A Lily Elbe viveu nos anos 20, gente. Imagina o que não era ali o preconceito, o que ela não passou de verdade ali, né? Concordam comigo? Sim, sim, sim. Sim, numa época de grande machismo, né? As mulheres já eram muito mal vistas. E por serem do meio da arte, os dois como casal, quando toda a história aconteceu, foi assim um caos na sociedade naquela época. Exato. Assim, antes de falar rapidamente da história real, será que não vale a pena a gente, falar em um minuto, resumir sobre o que é o filme, para quem ainda não assistiu poder entender quem que é a verdadeira Lily? Manda! Basicamente assim, gente. Vamos ver se eu consigo resumir de uma maneira bem rápida. Existiu um homem chamado Einar, não sei falar esses nomes dinamarqueses. Einar, que era Einar, é verdade. Einar, que era casada com uma mulher chamada Gerda. Ele é uma mulher do meio do filme para frente, ele transiciona para uma mulher. Na real, ele sempre foi trans. O Einar sempre foi trans. Só que houve um gatilho no meio do filme, que é a questão da roupa, coisa e tal, que faz aflorescer essa não vou nem dizer vontade, eu vou dizer coragem de transicionar. Então o filme vai falar basicamente de um casal, casados, onde o homem transicionou para uma mulher, e é aí que rola todo o drama que acontece no filme. E o desejo principal depois que transiciona o Einar transiciona para Lily. O desejo final era fazer a cirurgia de redesignação de gênero, que fala, né? Redesignação de gênero. Então o filme vai basear nisso daí. Sim. A transição do Einar para Lily e a questão de transicionar também fisicamente. É isso. Isso. O Einar, na vida real, ele passa por algumas cirurgias, né? Várias. E ele morre, na verdade, na vida real, ele morre aos 48 anos
quando ele vai fazer ele já tinha feito a resignação, né? Resignação. Ele morre quando tenta um transplante de útero, porque o sonho dele era gerar, né, um filho e tal. Então, ele já morava ali com o Claude Geneuve, não sei falar também o nome. É importante, inclusive, rapidamente, não quero te cortar, quando a gente já fala da parte transicionada, já é ela, não é mais ele, é a Lily. Então, é ela que morreu, não foi ele. Ele morreu quando transicionou. Isso, perfeito, excelente, muito bom. E aí, a Lily, ela morre... Inclusive, pode falar. Algumas pessoas no Instagram... Pode falar. Algumas pessoas no Instagram me questionaram assim, nossa, eu assisti o filme e, tipo, deu a impressão de que quando ele coloca a roupa por cima para pousar, de que aquilo é algo como se viesse naquele momento, uma característica vinda naquele momento. Só que no decorrer do filme, quem realmente prestou atenção, ele fala que é uma situação que já acontece desde sempre com ele e que aquilo, na verdade, foi um gatilho, como o próprio Paulo falou. Porque você imagina, naquela época, você pensar a confusão que acontece dentro de você para você se identificar no gênero oposto ao qual você se identifica. Eu, por exemplo, me identifico desde criança, mas eu fui ter noção a partir dos 14 anos e comecei a transição com 18, dos 17 aos 18 anos. Ok. Para quem não sabe, né, a Safira, ela fez essa transição. A Safira está travada, inclusive. Não sei nem se ela está me escutando. Você está entre nós, Safira. Mas a Safira é uma mulher trans. Gente, olha... Fomos sabotados pela conexão? Fomos sabotados. Eu acho que, astrologicamente, me disseram que estamos num Mercúrio retrógrado. E isso atrapalha. Mercúrio retrógrado. Atrapalha a tecnologia. Voltando, Sá, você estava falando sobre você. Eu estava falando assim, gente, a Safira é uma... Eu precisei explicar para as pessoas, porque olhando para você, a gente não tem como saber. Ah, meu Deus, muito obrigada. Vamos lá, então. Pode falar, Sá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tô ouvindo. Então, né? Vamos lá, então eu vou explicar porque cortou para mim aqui um pouco. Então, eu sou uma mulher trans, hoje eu tenho 28 anos, faço 29 com carinha de 18. Eu comecei a minha transição dos 17 aos 18 anos de idade, né? Antes disso, eu tive uma grande crise existencial comigo mesma, onde eu, aos 16 anos, aplicava sozinha testosterona injetável para ter aspectos mais masculinos, né? Isso escondido da família, escondido de todos, porque eu tive um grande bullying quando eu fazia SESI, natação no SESI, aqui em Mauá, e sofri bullying por parte do professor, por parte dos alunos, né? Quase abuso, inclusive, por conta do meu aspecto feminino em relação ao corpo. E eu queria parecer muito do sexo masculino, porque eu tinha os trejeitos sempre muito femininos desde muito nova. Então, assim, naquela época, né, visando o foco do filme, já era muito difícil a pessoa se identificar nesse sentido, porque não tinha informação. E para mim, na época na qual eu me identifiquei, para mim também foi muito difícil entender tudo isso, porque eu não tinha informação. Naquela época era considerada aberração ainda, era muito criticado, ainda era considerado doença ainda. Então imagina tudo isso na nossa cabeça. Então foi de grande coragem, né, da Lily tomar essa decisão. E eu acredito que se não fosse a esposa dela partilhar com ela toda essa conquista, por ela ser uma mulher muito à frente do tempo dela, porque por trás do filme a história de vida dela é assim magnífica. Ela é uma mulher muito à frente do tempo, né? Não sei como ela conseguiu ainda viver naquela época, porque ela já se relacionou com outras mulheres, então ela já vem de uma história assim bem anos 2021, Exato. 2020.
Exato. Então é bem bacana, Faltou assim, eu isso. acredito que por isso que houve o primeiro relato. Eu achei que faltou isso no filme, ficou muito sutil. Eu tava falando com o Paulo agora há pouco, né? Ficou muito sutil a bissexualidade da Gerda ali no filme, né? Ficou muito pincelada, assim, mas a Gerda, né, a de verdade ali, ela, sim, ela tem, existem relatos, né, dela. E, gente, dá para perceber, né, assim, até pelo. No filme é muito sutil, mas o olhar que ela tem, quando ela transa, né, com a Lily lá de camisola, a Lily tá de camisola, né? Então, gente, para rolar precisa ter a atração, né? Sim. É o. Sim, exatamente. E com os fatos que eu pesquisei aqui, É o físico, né, também. também, a Gerda passou a viver durante alguns anos na França, né? E ela passou rodo na mulherada lá na França, viu? Opa! Ela curtia. É só meu testemunho. E só pegando um gancho do que a Safira falou, né, trazendo um pouquinho aqui na psiquiatria, até os anos 70, como que os casos que surgiam, né, eles eram tratados de forma a serem reprimidos, né? Então usava-se uma série de técnicas para reprimir isso, né? Então, e aí em 1970 foi colocado como doença, como um transtorno psicológico. E, gente, pasmem, só em 2018, o CID, que é ali aqueles códigos de doenças, né? O CID, ele é, só para vocês saberem, cadê? A classificação do CID só saiu como condição, saiu como transtorno mental em 2018, e agora como que é classificado isso, né? Teve que continuar no CID, só que então saiu de transtorno mental e foi para condições relacionadas à saúde sexual. Por que que precisa continuar no CID? Precisa continuar no CID porque lembra que a gente estava falando dessa cirurgia de eu não consigo falar. Redesignação Sexual. Isso. Que acontece? Se não tiver no CID, né, muitos países, né, não fazem a cirurgia porque não consta ali como um item ali do CID. Então, para o plano de saúde cobrir isso, precisa estar no CID. É só por isso, tá? Mas não está dentro de transtorno mental. Certo? Certo. Olha só, 2018, gente. Olha que é isso? Quanto tempo, né? É pouquíssimo tempo. Verdade. E aí, também foi nessa época, né, recentemente, que entrou aí a lei para poder fazer a mudança do nome, né? Então, quer falar, Sá? São duas. Pautando que, assim, essa lei ela é um pouco recente, porque antes as pessoas transgêneros, travestis, eles tinham direito ao nome social. Ainda assim, com o nome social, uma pessoa como eu, por exemplo, passava muito constrangimento, porque, por exemplo, se eu tinha um nome social no meu RG, por exemplo, e eu tenho um relacionamento hétero, eu sinto atração por homens héteros. Então, assim, se eu fosse me relacionar e casar com alguém no papel, seriam duas pessoas do sexo masculino se casando. Então, a lei só me dava direito ao nome. Hoje, a lei me permite ter o nome e ser legalmente uma mulher, tanto no sexo biológico, nos documentos, quanto no nome social também. Ou seja, é como se eu tivesse nascido de novo. Porém, existe o documento que se chama interoteor, para as meninas trans que não sabem, que ele comprova que você fez essa transição. E ele tem que existir justamente para comprovar que você sempre existiu, que houve essa transição, né? Até por questões passadas, em relação judicial, e nessas demais questões também. Mas, assim, literalmente, eu, Safira Félix, respondo como a Flávia hoje, perante a lei e perante a sociedade. Então, eu sou legalmente uma mulher. Isso. Então, para ficar claro isso. Não, eu ia Sim, falar, pode falar, me Flávia. conta aquilo que você falou sobre o hormônio, né? Então, por exemplo, nós podemos competir, né, em corrida, Lembra que você falou que o hormônio, ele é igual por conta disso. Isso, tecnicamente falando, eu não vou saber explicar perfeitamente, mas assim, dependendo de quando uma pessoa transgênero começa a se hormonizar, interrompendo o ciclo hormonal contrário àquilo que ele está seguindo, por exemplo, eu
nasci no masculino e me transicionei para o feminino. Então, se eu começo muito cedo, então internamente os órgãos também e toda a questão estrutural se torna feminina, biologicamente, né? Mesmo o sexo ainda sendo aquele mesmo, mesmo sem fazer a cirurgia. Então, ou seja, para participar de competições, vai, uma modalidade aí que eu gosto, basquete. Se eu quisesse jogar na modalidade do basquete no time do Brasil, feminino, eu poderia participar, porque meu índice de texto e outros índices também compõem o mesmo que o Compatível. da Flávia, por exemplo. Só que o meu como esportista, né? Então tem toda essa questão também. Então é uma coisa bem legal hoje em dia, que ainda causa muita confusão, infelizmente. Mas, assim como a troca de Estamos nome, que é progredindo. algo por direito que a gente tem, que está na lei, que é algo que devia ser acessível para a gente, e infelizmente não é tão fácil assim, assim como muitas outras leis que existem em Isso. todos os campos, né, da vida ser humano, e a gente não tem tanto acesso. Isso. Elas estão ali, mas não é tão Isso. fácil quanto está no papel. Isso. O que nos faz lembrar, né, que o que acontece? Por que existe aí o mês LGBT, né, o dia, por que acontece toda essa militância? Gente, é justamente para a gente mudar, conversar, entender e mexer nas políticas públicas com relação a esse tipo de coisa, avançar um pouco, né? Então, existem muitos movimentos, né? Então, o LGBTQIA+. Ah, ela decorou, que orgulho. Ah, falei certo. Ele é um Olha, deles. parabéns. Ele é um deles, né? Então, só, assim, a gente não quer ficar se aprofundando nisso também, a gente quer falar dos aspectos psicológicos, do que aconteceu ali, mas é só um adendo, que é interessante a gente saber Mas do porquê. só uma questão. Pode falar, Sá. Não, é porque falando ainda da Pode cirurgia, falar. porque o pessoal pediu para mim relatar na live, Claro. as meninas trans pediram para falar, né? Que quando a Lili fez a mudança de sexo, foram duas cirurgias, né? No caso, ela fez uma castração, porque não tinha ainda a cirurgia da forma como é hoje. Hoje, o órgão genital masculino, ele é convertido num órgão genital feminino em uma única cirurgia de redesignação. Então, ou seja, a pessoa tem lubrificação, tem as terminações nervosas ligadas, para ela ter tudo que uma mulher biológica com o órgão genital feminino já tem. Então, a gente consegue ter tudo isso, tá? Sim. E aí depois ela só chegou ao falecimento, né, no caso, por conta da segunda cirurgia que foi A do transplante. tentaram fazer a transição de útero, né? Tentaram fazer a transição de útero nela porque ela queria ser mãe, Isso. porque o médico falou isso, despertou nela esse interesse, e só depois disso, porque não havia penicilina naquela Isso época, mesmo. e aí sim aconteceu toda aquela situação, infelizmente. Isso mesmo. Aquela coisa assim, não existia literatura, não existia um precedente. Tanto que quando tem até uma parte do filme que a Lily ela tá pesquisando na biblioteca algum livro sobre isso, para saber se existe alguma coisa. E eu até anotei aqui, o livro mais próximo que ela conseguiu chegar tem um nome horroroso. Aqui, ó. O livro que ela achou era Estudo Científico da Imoralidade Sexual. Isso é de 1926, então pensa, não existia nada, nenhuma literatura a respeito disso. Nada. E uma outra coisa que é importante também falar é que, assim, toda essa documentação, até da existência da Lili, toda essa coisa, gente, como teve ali a Segunda Guerra Mundial, né, os nazistas queimaram muitos documentos, então tem muita coisa perdida aí na história por conta dessa época específica, né? Então tem documentação queimada aí. Então o que a gente sabe, a gente vai pesquisando pela internet, pelas coisas. Tem o livro, né, ela deu a Lili ela deu uma entrevista para um jornalista e foi o livro chama Man into a Woman, né? Que aí vai contando a história dela. Então acho que o filme inclusive foi meio que baseado nisso. Foi né? baseado naquele. Lembra que antes da cirurgia o médico incentivou que a Lili fizesse um diário? Esse Man into Woman é o diário dela que converteram para esse livro, mas não é o livro que conta a história dela.
O livro que conta a história dela, inclusive, existe, que é o livro onde foi baseado o filme. Só que não chama a garota dinamarquesa, chama acho que é A Menina ou a Garota de Copenhague. A Moça de Copenhague é o nome do filme. Editora Rocco. Então, quem tiver Moça de Copenhague. A Moça de Copenhague. Muito bem. Uma coisa que eu queria, até juntando assuntos, preconceito e assim, eu coloquei aqui como item para a gente falar um pouco sobre o olhar das pessoas, né? O olhar da própria pessoa trans e do olhar do outro, né? O quanto é importante isso. Porque, gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Como que surge, eu vou dar um conceito aqui psicológico, né? Que como que surge o nosso autoconceito. Nós, seres humanos, funcionamos dessa forma. Independente de sexualidade, independente de qualquer coisa, tá? Então é assim, ó. A gente, desde pequenininho, a gente vai adquirindo alguns rótulos. Sabe quando as pessoas viram para você falar, ah, a Flavinha ali, ela é inteligente. O fulaninho ali é preguiçoso. E a gente vai colhendo rótulos e a gente vai vendo, nossa, será que eu sou isso? Porque a gente não sabe quem a gente é, né? Às vezes nós adultos, a gente não sabe quem a gente é, você imagina uma criança. Então, todos esses rótulos, né, tudo isso que é colhido, todas essas informações que são colhidas pela gente, vão dando o nosso olhar, a gente vai vendo, será que eu sou, será que eu não sou, né? Às vezes a gente acolhe alguns desses rótulos, né? Segura ali neles e vai, né? Então, e tem rótulos que são bons e tem rótulos que não são tão bons assim, né? Então, existe essa formação. Então, nós somos formados pelo nosso próprio olhar, é a forma que a gente se vê, e a gente tem também o olhar do outro, porque é por conta do olhar do outro que eu existo. Eu só sei que eu existo porque alguém ali constata que eu existo. Então, o olhar do outro, ele tem uma importância, tá? Mas cuidado com esse olhar, né? Então, cuidado com esse olhar do outro, não é qualquer olhar. E aí, vamos trazer agora aqui para o nosso contexto, né? Para o filme. E aí a Sá, se ela quiser, ela pode até falar da vivência dela com relação a isso. É muito chato, é muito triste, quando a gente pega, e assim, a gente sabe quem a gente é, né? E o outro insiste que a gente é outra coisa. Isso é muito complicado, né? Isso é muito chato. Acaba assim, quando a pessoa tem uma autoestima boa, né? Então ela fala assim, eu sei quem eu sou, então dane-se, né? Vai, a pessoa consegue seguir em frente, mas, gente, é uma luta isso, né? Você tem que ficar falando o tempo todo, relembrando. Então, isso é muito chato. Acontece com você, Sá, assim, meio que entrevista, assim, acontece com você isso, assim, porque, assim, é muito chato ter que ficar falando pra pessoa, escuta, assunto chato, né? Vira a página, aceita que dói menos, né? Sim. Eu costumo dizer nas minhas vivências, tanto no que eu passo quanto no que eu vejo no dia a dia, em relação às pessoas transgêneros, que existem vários tipos de preconceitos, né? Existem as pessoas que discriminam outras pessoas simplesmente pela aparência, porque uma é mais feminina e se diz passável, e outras não. Então, tem gente que tem amizade comigo, por exemplo, porque eu estou no ambiente com eles e as pessoas não percebem que eu sou uma mulher trans e para eles é muito mais aceitável ter uma amizade comigo. Não é o que eu sou, mas às vezes o aspecto. E isso é muito triste, sabe? É a mesma coisa que você tá com uma pessoa porque ela é bem mais gordinha ou é desprovida de uma beleza. É coisas assim que a gente encontra em todos os campos da vida. Mas assim, acho que a pior coisa para mim, ainda até hoje, é não ter a minha identidade respeitada em relação ao meu nome. Porque por mais que as pessoas ainda digam sobre crenças, valores, princípios, eu acho que isso foge do respeito, né? Porque as pessoas colocam, sempre que eu entro num impasse em relação ao debate, as pessoas falam, eu te aceito como você é, eu te respeito. Mas se você não me chama de Safira, você não está me respeitando. Exato. E muito menos me aceitando. Entende? Isso é uma luta para mim até hoje. É claro que assim, a minha autoestima ela é muito grande, Que bom. graças a Deus. Eu tenho uma autoestima assim, uau, mas assim, também tive depressão, também tenho crises de ansiedade até hoje, raramente, né? Algumas coisas um pouco mais controladas. E depois que eu conheci a Flávia, melhorou muito só de ter a amizade dela.
Então, assim, é complicado, porque não é fácil você ser tratada por um nome que você não se reconhece. Eu entendo, por exemplo, no campo familiar, que é uma coisa que, tipo assim, você nasce, a pessoa te educa, a pessoa cresce num conceito, né? E você é ensinado, você é vestido, você é moldado de uma forma. E, de repente, você descobre que você não é nada daquilo na qual você foi moldado, né? E você vira para sua família e de repente fala, eu sou outra pessoa, eu não sou um menino, eu sou uma menina. E a partir daí começa toda uma construção com você. Aí depois disso tem uma construção com a família, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter muita coisa. E é difícil, sabe? Por exemplo, eu já fiz a transição, já tem 10 anos. Já vai para 11 anos que eu fiz a transição. Porque eu comecei dos 17 para os 18, eu vou fazer 29 agora. Então, assim, para mim até hoje a questão mais difícil é essa. E mexe comigo, por quê? Porque, assim, quando vem da família, dói muito mais do que quando vem de fora. Porque quando vem de fora, não me machuca. E lá fora eu posso exigir muito mais respeito do que aqui dentro da minha casa, por exemplo. Não que a minha família não me respeite, deixando claro, a minha família me respeita, todas me amam incondicionalmente, e isso graças a Deus, até porque eu cheguei onde eu cheguei, graças à minha mãe, por exemplo, né, que é minha salvadora até hoje, mas tem esse impasse assim ainda na família. Mas assim, eu creio também que aos poucos isso, conforme as coisas vão acontecendo, as circunstâncias da vida vai acontecendo, eu acho que isso vai ficando um pouco mais fácil de lidar também. Então, tudo também é uma questão de estrutura, é uma questão de diálogo, tem que ter diálogo, tem que passar por muita coisa. São vivências, são experiências, não tem jeito. Não dá pra gente abrir a cabeça de uma pessoa, infelizmente, e falar assim: ó, eu só quero que você me chame de Safira porque isso vai resolver todos os problemas. E não vai resolver, infelizmente, a gente sabe disso. Sim. Mas é uma coisa que, para mim, até hoje, dói e machuca demais. Então, assim, se você tem alguém na família que é transgênero e que se identifica com outro nome, gente, a coisa mais linda e mais honrosa que vocês podem fazer, não desrespeitando os princípios de vocês não vão estar ferindo a religião, a moral de vocês, se vocês respeitarem a pessoa como ela é e como ela quer ser identificada, como ela se identifica. Então, acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Perfeito. Você quer trazer uma outra visão também, Paulo, com essa coisa do olhar do outro com relação O que eu acho que é assim, à homossexualidade? o olhar do outro, assim, é que desde que a gente é criança, a gente é condicionado a tentar agradar o outro. A gente começa pelos pais. Né? Você faz alguma coisa, fala para a mãe, mãe, tá certo, gostou disso. Olha a nota que eu tirei. Você tem essa necessidade de agradar o outro, então você começa pelos pais. Você vai crescendo, chegar na adolescência, você vai entrando em grupinhos, vai fazendo amizade, vai ter nichos. E você tem a necessidade de agradar o seu grupinho. Você vai fazer coisas que agradem o seu grupinho. Você é humano, você tem essa necessidade de ser quisto por alguém. Entendeu? É inevitável. Pertencer. Pertencer. Necessidade de pertencimento. Exatamente. Então, é por isso que quando a gente fica adulto, a gente muitas vezes se magoa com a opinião do outro, porque a gente acaba se importando com a opinião do outro justamente por esse condicionamento que a gente tem desde sempre. O problema, a questão a nossa vida inteira a gente vai ouvir a opinião do outro, no trabalho principalmente. É um costume. E o que o outro acha da gente é uma verdade. Parece frase feita, mas é verdade. Diz muito mais a respeito dele do que da gente. Por quê? Você não sabe o que essa outra pessoa passou. Às vezes uma pessoa que é amarga, ela vai ter uma opinião amarga de você porque a vida dela é uma bosta. Posso falar bosta esse horário? A vida dela é uma bosta. Então, assim, então, assim, essa questão. É você poder saber filtrar o que te importa ou não. Normalmente, as opiniões que nos importam vêm de pessoas que a gente dá alguma importância, algumas dá um significado. Por exemplo, a opinião da minha mãe vale muito mais do que do Zezinho da esquina. Entende? Então, assim, cabe a você saber filtrar a opinião dos outros nesse sentido. E você tem que chegar àquela questão e pensar assim, quem que é o protagonista da minha vida? Sou eu mesmo, não sou? Então, se eu sou protagonista, a decisão é minha. Então é isso. Viver é aprender a filtrar opiniões.
É isso, e é o seu olhar. Então, assim, o primeiro olhar que você precisa olhar, dar a importância é do seu próprio, porque assim, se a sua autoestima estiver em dia, se você souber quem você é, né, que é isso que a Safira estava falando, ela sabe quem ela é, né? Então, tá tudo certo, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente precisa, né? A gente precisa pertencer a este mundo. A gente precisa pertencer a um grupo, precisa pertencer. Pertencimento é uma coisa muito importante, né? E na adolescência é quando acontece a maior parte desse pertencer. Né? A gente quer pertencer a um grupo, a gente quer identificar, a gente não quer ser diferente, a gente quer aceitação, a gente precisa do grupo, precisa de reconhecimento, representatividade. Eu acho que é bem isso, né? Representatividade. Pode falar. E quando a Safira até fala assim, que as pessoas falam, eu te aceito, aí vem aquela coisa assim na cabeça, porque assim, a gente está em 2021 e as pessoas não entendem que não é mais questão de aceitar ou não aceitar, concordar ou não concordar. Porque você falar que você aceita, que você concorda ou não concorda, aceita ou não aceita, é a mesma coisa que eu falo assim, a Terra é redonda, a pessoa fala não concordo. Entende? A Terra é redonda. Não cabe a você concordar ou não. A girafa tem o pescoço longo, não cabe a você concordar ou não. O que cabe é você respeitar. Agora, se você não concorda que existe LGBTs, que a girafa tem pescoço longo e que o planeta é redondo, você é um negacionista. Aí já é uma outra questão que você precisa fazer terapia, você precisa resolver essa questão interna. Entendeu? Então, e não adianta ir para terapia sem querer mudar. As pessoas precisam entender que não é questão delas concordarem ou não. É isso e acabou. Entende? Então, em 2021, não cabe mais para a gente também ficar explicando para todo mundo o que é. Todo mundo tem acesso à informação mastigada. Então, se você não entende, a culpa não é da gente que não te explicou, é de você que não pesquisou. Eu vou dar um exemplo fácil. Eu acho o máximo física quântica. Eu não entendo nada de física quântica. A culpa de quem que é de eu não entender física quântica? É do cara que eu abordei na rua, não me ensinou o que é física quântica, ou de eu não ter estudado física quântica, entende? Assim, a informação está aí. Se eu quero entender, é minha missão ir atrás. Porque assim, enquanto a galera, os LGBTs estão sendo agredidos, não cabe mais pra gente falar, olha, peraí, antes de você tentar me matar, eu vou te explicar o que é. Não cabe isso, entende? As pessoas morrem por causa disso. Entende? As pessoas estão agredidas. Assim, o mínimo que acontece é agressão verbal, que já palavra hoje em dia mata tanto quanto uma arma. Então, assim, essa que é a questão que a gente quer levantar, entendeu? Que é difícil. Né? A gente não busca compreensão, a gente só busca respeito. Isso é uma exigência, na verdade. Não é o que a gente não pede, a gente exige. Né? Enfim. Ai, militei. Tô tão leve. Muito bem. Quer aproveitar o gancho, Paulo, e falar daquilo que você queria falar, sobre trazer pra gente aí a diferença entre a identidade... o que assim, existe, o que talvez as pessoas ainda não saibam, identidade de gênero é diferente de orientação sexual, né? A identidade de gênero é aquela assim, como que você se identifica? Se você se identifica como homem, como uma mulher, você se identifica tanto quanto homem quanto uma mulher, você não se identifica nem como homem como mulher, enfim. Identidade é como você se identifica. Orientação sexual tem a ver como você se relaciona com o outro. Né? Se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher. Entendeu? Enfim. Gosta dos dois. Se eu gosto de todo mundo, tá tudo certo. Então, assim... Se eu também não sei, se eu não sei o que eu gosto também, tá tudo certo. Pelo fato de você transicionar, não fica óbvio a sua orientação sexual. Por exemplo, a Safira, ela é trans, mas ela poderia ser uma trans lésbica, por exemplo. Entendeu? E existe um leque. Exatamente. Um caso diferente, um caso peculiar, assim, porque é diferente, né? Que as pessoas até questionaram muito. É uma amiga minha, que ela é uma mulher trans, ela fez a redesignação sexual e ela sempre gostou de meninas. E muita gente falou assim, mas se você fez a mudança de sexo e tem uma genital feminina agora, por que você se envolve com mulheres? E ela ficava se questionando, mas gente, o que tem a ver o açúcar com o sal?
Porque assim, quem eu sou, eu sei quem eu sou. Eu sou uma mulher que eu não gostava da minha genitália masculina, para mim eu estava insatisfeita, eu fiz a mudança. Só que o que eu gosto é totalmente diferente. O prazer é meu e único e exclusivamente meu. Se eu tivesse nascido biologicamente com o sexo feminino, eu seria uma menina lésbica como eu já sou. A diferença é que eu nasci no sexo masculino e transicionei e ajustei esse detalhe. E tem essas coisas assim também. Na verdade, eu acho que as pessoas acabam criando as dúvidas, às vezes, propositalmente. Mesmo sem elas quererem, o cérebro parece que, tipo assim, induz elas a terem certas questões, sem que, tipo, às vezes são coisas que elas já têm a resposta. Elas querem dificultar o entendimento e o aprendizado natural da coisa. sim. Verdade. Ó, gente, a Gi me mandou aqui, arroba lá vem a Gi, ela me mandou umas informações aqui, deixa eu só ler para vocês que tem a ver com o que a gente está falando, né? Porque a Gi, ela é sexóloga, tá, gente? Inclusive, a Gi vai estar comigo numa live semana que vem falando sobre relacionamento aberto. Gente, ela é minha colega de trabalho, eu só queria falar isso. O que a Gi está falando aqui? Ó? Ela falou assim, ó, isso mesmo, Paulo, orientação é o que a mente e o corpo pede, né? Sexo, né? Com quem o corpo pede, que é a relação sexual, né? Aí ela falou assim, ó, amigos, amanhã, lá no Lá Vem a Gi, vai ter uma live com um casal homo, né? É um casal de mulheres, que uma, inclusive, é uma trans. Então, amanhã tem esse caso. Arrasou. Ai, que legal. Só falta minha colega. Já pensou se é? A Gi também está falando assim, ó, hoje falta de informação não é justificativa para falta de educação, porque mesmo sem buscar saber, o respeito vem antes do saber. Total. Muito bem, inclusive, ela falando isso, só levantar uma coisa que é engraçada. Porque as pessoas, elas, pela curiosidade, digamos assim, elas chegam a ser desrespeitosas. Por exemplo, quando vem um casal de homens gays, às vezes acontece da pessoa perguntar quem que é o homem, quem que é a mulher na relação. Tipo, quem que é ativo, quem que é passivo. Que é uma pergunta muito indiscreta, muito desrespeitosa. Primeiro, não faz diferença. Se não for fazer a 3, não faz diferença. Né? E outra... Tem pessoas que acham que a homossexualidade é definida no que a pessoa faz entre quatro paredes. E não! Gente, tem casais héteros que o homem gosta de fazer coisas que... E tentando passar isso pro outro lado, é a mesma coisa que eu chegar para um casal hétero e falar assim pro casal hétero, e aí, qual a posição predileta de vocês na cama? Sabe? É muito desrespeitoso, é muito invasivo isso. Não faz sentido, né? Exato, ninguém pergunta isso. Protestei. Nossa, você tá hoje, hein? Hoje você segura hoje, como hein? tá colorido, ó. Ó, eu não falei pra vocês que a gente tem o filme de fundo, mas a conversa vai indo, gente, a gente vai discutindo, né? É lógico que a base é o filme, mas tem muitas coisas. Você vê um filme com uma história lá do século passado, né? Nossa, recente até, se a gente for olhar pelo o tempo que existe a humanidade. E as discussões ainda são muito atuais, ainda tem muita coisa para mudar. Muita coisa. Né? Tem muita. Sim. Muito bem. E sempre vai ter, né? Sempre. O bom é que eu tô vendo que a gente está indo, né? Mesmo que tá indo, as gerações estão modificando. Lembrei agora que tem na GNT, se eu não me engano, conta a história da Jazz, né? Eu me chamo Jazz, eu acho que é. É da Jazz, eu acompanho já desde o começo. A Jazz já tá uma mulher, né? A gente acompanha ela desde pequenininha, assim, é muito legal. É no GNT, gente? Só pra confirmar, eu tô sem TV a cabo. Se não for GNT, é Multishow, mas acho que é GNT sim. Eu acho que é GNT. Procura lá quem é assinante de TV a cabo, procura lá, tem a vida de Jazz, tem as temporadas, assiste, porque tem todo o processo ali, tudo que ela vai sofrendo, a gente vai acompanhando ali, é um Big Brother, né, do crescimento dela. E, gente, olha pra ela, desde pequena é uma menina. Não tem como falar.
E graças a Deus ela teve a bênção de ter uma família que desde pequena conseguiu identificar isso. E aí, ou seja, nas questões biológicas, hormonais, internamente, ela é uma mulher de dentro para fora totalmente. Tanto biologicamente quanto a essência dela, entende? Então é algo que tá aí até a ciência para comprovar isso, tem estudos, tem vídeo falando disso. Se as pessoas forem pesquisar, elas vão ver que não existe só XX e XY. Vai muito além disso, gente, tá? Existem hermafroditas, existem muitas outras coisas também. Verdade. Muito bem, muito bom. E O que mais, gente? inclusive, um amigo meu perguntou aqui para mim uma indicação de um filme, né, para a classe Ai, tenho LGBT. vários. Tem um curso que eu gosto muito, que é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Não Eu sei sei se qual você que já é. assistiu. Não assisti. Muito bom. É brasileiro, mas é muito bom. Muito bom. Tem- Você quer tem- indicar também? eu tenho um filme. Gente, esse filme eu não achei em nenhum streaming. Esse filme já é antigo. É tão antigo que eu tenho ele em VHS. Não que VHS seja da minha É época. da seu Mas tempo, não. brotou no meu armário em VHS. O filme chama. Mas, gente, dê um jeito de assistir. Deve dar pra assistir em Explica algum pra lugar. Safira o que é VHS, porque ela não sabe. Eu acho que ela não. Eu também não sei. Vou pesquisar, depois eu conto o que é VHS. O filme, ele chama Transamérica. É um filme, assim, não é tão antigo, gente. Deve ter, sei lá, uns 20 anos. Mas é muito legal. Fala sobre a causa trans. É uma mulher trans que ela tinha que passar, se não me engano, 2 anos com uma psicóloga, para a psicóloga emitir um atestado falando: você pode fazer a cirurgia porque você realmente é trans. Tinha saído esse aval para ela fazer a cirurgia, ela estava toda feliz que ela fazer a cirurgia de redesignação sexual. Quando ela recebe um telefonema, ela descobre que ela tem um filho que estava na cadeia. Aí ela tem que adiar essa cirurgia e ela vai resgatar o filho, que até então ela não sabia que ela tinha esse filho, realmente é filho natural, né? E aí, só que assim, ela aparece lá e ela não fala que ela é pai, né? Barra mãe dele, né? Porque foi ela que gerou na época que ela não tinha transitado. E ela fala que é uma missionária cristã que está fazendo um trabalho de humanização e vai lá para resgatar ele. Então, o drama é a relação dos dois, porque o menino é preconceituoso, ela é trans, até o menino acabar descobrindo quem ela realmente é, e enfim, esse drama é muito legal. Assistam, o filme é muito bom, eu chorei. Rapidinho, peraí, não me corta, peraí. Tem um filme que eu acho lindo, para quem tem Apple TV Plus. O filme chama Palmer. Eu não tenho. Gato, depois eu te dou a senha, a gente resolve isso. O filme chama Palmer, é um filme novo, um filme bem atual. O protagonista é o meu crush, Justin Timberlake. É muito legal. Ele trata de uma criança que, assim, não deixa claro se a criança é um menino gay. É uma criança mesmo, deve ter, sei lá, uns 8, 10 anos. Se é um menino gay bastante efeminado ou se já é uma criança trans. Ele não deixa claro, mas já deixa claro que é LGBT. Né? Então, como que é o crescimento dessa criança e os adultos tentando proteger ela. E é muito legal. Nossa, eu chorei muito, o filme vale muito a pena. Assim. E mostra o mundo ideal, como que seria o ideal de tratar uma criança assim. Né? Entendi. É lindo, é bem humanizado o filme. Opa, traz aí um pouco. Eu acho que não, acho que não vai cair a live em 1 hora assim do nada. Porque a gente Fala aí um pouco. Fala. Fala um pouquinho daquilo que você queria falar, da parte do sangramento, fazer aquela análise. Traz um pouquinho disso para o filme, que eu achei muito interessante. Gente, como eu disse, assim, a minha abordagem da psicologia, ela não é psicanalítica nem nada. E o Paulo, como tem essa visão, que eu já falei para ele fazer curso, para ele virar psicólogo, enfim, né, ele tem uma visão aí, ele vai trazer isso pra gente. Fala um pouquinho disso. E essa pira caiu. Daqui a pouco ela volta. Basicamente assim, quando a gente assiste o filme, tem uma parte onde a primeira vez que a Lily se veste de mulher e vai em público, né? Vai participar de uma festa, um baile lá. E é quando a Lily ela conhece um rapaz e eles dão o primeiro beijo, né? O curioso é que logo depois do primeiro beijo da Lily, começa a sangrar o nariz dela, né?
Logo depois, no dia seguinte, a Lily vai para o hospital. A Lily não, já está como a Ainer, né? Vai para o hospital reclamando de fortes dores de cólica, né? Então a gente já. Eu liguei a parte simbólica disso. O que, que é? Você unir cólica, dor de cólica com sangue. Isso simbolicamente mostrou no filme que a Lily virou mulher naquele momento. O momento que sangra o nariz é o momento que simbolicamente ela virou mulher. Então é meio que assim, enquanto o Ainer mantinha dentro de si a Lily criança ou adolescente, ele conseguia ter controle sobre a Lily. A partir do momento que ela virou mulher, ele já perdeu o controle, não tem como. E tudo isso tem uma ligação fortíssima com o gatilho, que foi ter vestido a roupa feminina pela primeira vez. Dá tempo de eu falar do gatilho? Fala, porque você tem que indicar um livro com esse gatilho que eu sei. É basicamente assim. Gente, a questão da roupa ela é muito importante no filme. Então, eu gosto muito de moda. Eu li um livro chamado Psicologia Fashion, que ele vai dar uma análise sobre as vestimentas, qual a nossa relação emocional com a roupa, enfim. Vou só dar uma resumida basicamente para falar do gatilho, né? A roupa já deixou de ser há muito tempo um item para você se proteger, né? Ela pode indicar, aliás, ela não pode, ela indica totalmente a sua personalidade, ela pode indicar o que você está fazendo, tipo uniforme, se você está trabalhando ou não, ela vai indicar o seu status social, ela pode indicar seu estado de humano, enfim, a roupa ela vai te falar muito sobre você, né? E uma das coisas que a roupa faz, a mágica da roupa, é o empoderamento, ela te torna mais forte. Ela te traz coragem. No livro tem até uma citação que eu achei aqui muito interessante. A autora faz uma citação da Karen J. Pine. A citação é assim: o que vestimos afeta o modo de como sentimos ao ponto de distorcer e determinar nossos pensamentos e julgamentos. Vamos lá. O que ela está querendo dizer com isso? Existiu uma pesquisa que fizeram para poder tentar entender qual a influência positiva ou não da roupa na nossa vida. Pegaram 3 grupos de pessoas, né? Pessoas comuns, e elas tinham que fazer um teste que exigia que elas prestassem atenção. Fizeram uma experiência que necessitavam que elas prestassem atenção. O primeiro grupo, elas deram jaleco de médico, mas elas não eram médicos. O segundo grupo, um jaleco de artista. E o terceiro grupo não ganhou jaleco nenhum. O teste era o mesmo para todos os grupos. Coincidentemente ou não, o grupo que tinha o jaleco de médico foi o grupo que mais prestou atenção e tirou as melhores notas. Ou seja, a roupa empoderou eles. Eles se sentiram na responsabilidade de prestar melhor atenção porque elas estavam com uma roupa que empoderava. Então, é a mesma coisa. Agora vamos lá. Vamos voltar para ali. Posso só fazer um parênteses de uma coisa que eu falei? Quando eu estava falando do autoconceito, gente, o que ele está falando da roupa, a gente veste o rótulo. É o rótulo. Aquele rótulo, entendeu? A roupa e o rótulo, aí a gente pode fazer uma analogia, né? Fecha parênteses, pode continuar. Tá? Sim, inclusive no livro ela até menciona que quando você vai encontrar alguém que nunca te viu na vida, a primeira coisa que ela vai te fazer é escanear com o olho a sua roupa. Baseado nas suas atitudes, ela vai montar um conceito sobre quem você é. Né? Aí preconceito ou não, mas enfim, vai ter esse conceito. A Lily, assim, o Ainer, ele tinha a Lily internamente dentro dele, porque até então, por questões da sociedade machista, 1926, pensa, né? Ele escondia, então ele usava a blindagem dele, que é a roupa masculina, né? Se eu me esconder do mundo, entrar na minha carapaça, ninguém vai saber quem sou eu, ninguém vai me ferir. Só que aí, quando ele teve contato com a roupa feminina, ele sentiu esse empoderamento, aflorou a Lily. Agora me sinto seguro. Tanto que é legal que quando ele foi para a festa, ele já estava usando a camisola da esposa por baixo daquela roupa masculina. Então, o que ele está querendo dizer? Estou blindado do mundo, ninguém vai me machucar aqui. Mas internamente eu sei quem eu sou e eu estou me sentindo bem por causa disso. Então, assim, houve esse gatilho da roupa por causa disso. A roupa muda a sua personalidade, você se sente melhor. O olhar do outro vai... Esse gancho, pode falar. Pegando esse gancho que o Paulo falou, que ele se sentia bem, mas isso é interessante falar, porque, assim, é que nem já aconteceu comigo. Eu passei por essas situações, só que chegou uma parte do filme onde a Lily não aguentava mais, e ela
a esposa dela falava assim, eu quero meu esposo de volta, tem como você trazer ele por um instante? E aí a Aline falava, perdão, mas ele não existe, nunca Mas, existiu, né? Então não tenho mais como fazer isso. Já se tornou um sacrifício para ele ter que usar essa armadura contra a sociedade. exatamente. Então ele chegou uma hora que ele Que é justa, arregaçou os que é armários. justamente essa parte que eu linko com a fase da menstruação. Porque, assim, enquanto você é uma criança, você tem o poder, você tem autoridade em cima de uma criança. Você virou adulto, já saiu fora do controle, você não consegue controlar. A Lily não conseguia mais voltar. Então, essa que é a parte da transformação, que é bem marcada no filme. Muito bem. Vai começar após quando? Muito bom, excelente, muito bem, gente. Tô muito feliz com a live que a gente fez, deu certo, tá vendo? Deu Uma certo. live a 3. Ai, que Né? tudo. Você indicou, então, um livro. Como que eu chamo o livro? Fala de novo. A Psicologia... Psicologia Fashion, a autora é Lara Almeida. É muito legal, ele é bem atual e vai falar muito sobre consumo atual também, de roupa. Ok. Fala de novo o filme, Sá, que você indicou. Eu quero muito que as pessoas assistam esse filme. Hoje eu não quero voltar sozinho. Até porque, assim, eu não quero dar spoiler, mas o filme mostra que o ator principal, o interessante é que fala sobre homossexualidade, porém, ele não... O único spoiler que eu vou dar, porque desde o começo as pessoas vão saber, né? É um ator cego, ele interpreta um personagem cego, que é homossexual, e tem uma menina, a melhor amiga dele, que gosta dele, sabe? É apaixonadinha por ele, só que ele acaba se apaixonando por um outro aluno, que é um aluno novo, que também vira amigo, começa a andar junto com eles. E é engraçado, porque, tipo assim, ele é cego, ele não tá vendo nem a amiga e nem o amigo. Então, tipo assim, a homossexualidade, ainda assim, nele é pelo sentir e não pelo visual. Então, a atração, Muito na bom. verdade, é a Que essência da legal! pessoa. Então, ele é homossexual, mas porque simplesmente pelo fato do outro ser do mesmo sexo, do mesmo gênero que ele, mas ele se apaixonou pela pessoa, pela essência, entende? Isso que é muito legal que o filme traz. Traz sobre a homossexualidade, mas traz também, principalmente, sobre o sentimento, sobre o que é se apaixonar, entendeu? De fato, pela pessoa que ela é. Muito legal. Muito show. Excelente, muito bom. Gente, eu vou deixar aqui agora, inclusive foi uma indicação, quem me indicou esse perfil foi a Safira, porque olha só, para vocês entenderem um pouco mais do que é o movimento, existem muitos perfis que militam e vão de encontro aí a esses esclarecimentos, né? E a Safira me indicou um perfil que eu vou falar aqui para vocês, que é a Transpreta, @Transpreta. Ela traz muita coisa interessante ali dentro daquele perfil. Não sei se vocês têm outros perfis. Também. Pode falar, eu não escutei, Sá. Tem a Tiecita, @Tiecita. Tiecita. Isso, ela é embaixadora da Sala Online, inclusive, é uma mulher trans, e tem um filme dela também, que eu não me lembro o nome agora, mas eu vou publicar no meu Stories depois. Legal. Né, e vou deixar para você também publicar, caso, né, você tenha interesse de mandar para os seus seguidores. É um filme bem legal, é um filme mais atual, falando sobre a transexualidade, sobre a aceitação nos dias de hoje, com pessoas transgêneros, e ela como uma mulher trans, como que é em relação às amizades, à escola, ao trabalho, toda a história de vida dela ela conta, só que voltada para uma personagem. Né? É ela uma mulher trans de verdade, né, na vida real. Ela vive um personagem também, só que ela vive uma outra pessoa. E é bem legal a história, bem legal. Vou deixar depois. Bacana. E como representatividade, assim, né, tem um perfil que eu comecei a seguir, que eu acho ela muito legal também, é a Daniele Balbi. Ela não tem muitos seguidores, acho que ela tem 12 mil seguidores atualmente, mas ela, sim, ela é uma trans, é uma mulher trans, ela tem doutorado, ela é negra, e ela vai contando ali as dificuldades, as coisas para ela chegar onde ela chegou, e eu trago ela como representatividade, assim, também, né, porque, gente, tem tanta gente maravilhosa, a gente não devia ter essa distinção, ai, mas é trans, mas é isso, mas é aquilo, gente, são pessoas inteligentes. Eu sigo também uma, que é a Rita Von Hunt, que ela é uma drag, é uma drag, maravilhosa, gente,
o perfil dela traz, assim, é uma aula. Eu assisto cada vídeo dela umas 2, 3 vezes para eu conseguir absorver a quantidade de informação e de história e de inteligência que tem, né? Enfim, todo o conteúdo que tem ali. Então, também é um outro perfil. E é isso, gente. Sigam pessoas diferentes que trazem ideias, que trazem experiências de vidas diferentes, que vocês vão agregando isso no olhar, né? Eu acho que a nossa cultura, ela é machista. Eu fui criada dentro de uma cultura machista, meus pais foram criados dentro de uma cultura machista, e para tirar isso no dia a dia, na nossa fala, então às vezes na nossa fala, a gente fala alguma coisa, enfim, é isso, é a gente lendo autores diferentes, assistindo vídeos com pessoas diferentes, é essa diversidade que vai criar a nossa riqueza cultural e a gente vai aprendendo e desenvolvendo, sendo uma pessoa melhor com relação a isso, mais informada. E é basicamente para quem isso. tem Netflix e quer muito conteúdo e quer assistir mesmo a conteúdos assim, gente, tem muitas séries também. O que mais tem é série sobre o universo LGBTQI. Então, eu amo série. Então, para quem quer assistir série também, tem Pose, é uma série muito bacana. Eu amo retrata Pose. muito bem Pose é muito bom. Nessa diversidade toda, todas as situações. Para quem quer conhecer de fato esse universo LGBTQIA+, assistam Pose. Perfeito, muito bom. Gente, vocês me permitem? Eu não sei se a Gi tá aqui. Gi, eu vou te convidar para entrar, para ficar a 4. Ai, que tudo. Eu tô pedindo para a Gi entrar, só para a gente divulgar um pouco da nossa live da semana que vem também. A gente faz o encerramento. Não sei se ela vai me matar, que eu não sei nem onde ela tá. Às vezes ela não tá nem no local que ela pode falar, né? Convidei, mas é assim, ó. Pode falar, pá. Não, enquanto você convida ela, rapidinho. Você falou, a Safira falou do Pose, que eu amo. A minha mãe também adora. Minha mãe virou fã da Electra. E ela é maravilhosa. E as crônicas de São Francisco também. Muito bom. Esse eu tô assistindo. E tem outro que chama Special, que é maravilhoso, que ele aborda a homossexualidade para uma pessoa que tem deficiência. Que a gente não pensa nisso, é muito legal. É muito bom. Então, gente, assista um Special. Tem 2 temporadas, já assisti as 2. Netflix me patrocina. Muito. Gente, ó, aqui na live tá dizendo que eu não posso colocar uma 4ª pessoa. Então, propaganda enganosa. Eu vou sair porque o meu tá 3%. Obrigada, Sá. Obrigada Como mesmo. o meu tá 3%, então eu prefiro me despedir. Obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada, vocês são incríveis. Arrasou. Obrigada. Até a próxima. E a gente vai fazer uma sobre a autoestima mais pra frente. Isso, vamos sim. Tchau. Tchau, obrigada, Sá. Eu ativei os comentários. A minha mãe. Ai, meu Deus, orgulho dos meus filhos. Deixa eu dar um beijo pra Dani. Beijo, que ela falou amei a live, gente. A Dani é da Gol, eu amo. Minha chefe de cabine mais linda do mundo. Aqui, ó, gente, tá liberado os comentários. A Camila, obrigada, Kat, você tá aqui. Gente, a Camila vai fazer live comigo em julho também. Olha, a Dani falando que é fã de você também. Olha. Ai, obrigada. Gi, eu te chamei. Vê se você consegue entrar, por favor. Só pra gente finalizar aqui. Cris, obrigada, Cris, meu braço direito neste momento. Muito obrigada, Cris, de estar aqui. Opa. Gi, só coloca aqui nos comentários se você consegue entrar ou não. Senão eu encerro aqui com o Paulo. E tá tudo bem também. Então, já adiantando, eu convidei a Gi, não sei se ela vai conseguir entrar. Semana que vem, no sábado, porque as lives aqui no canal são sempre aos sábados. Semana que vem vai ter uma live sobre relacionamento aberto com um filme chamado Newness, de fundo, tá? Então, eu e a Gi é sexóloga. A Gi estava falando aqui agora há pouco que vai ter uma live dela. Aqui a Gi. Gente! Vai ter uma live amanhã. Ai, Gi, que pena. Ai, Gi, sua linda. Beijo pra você, Gi. Ó, tentei de novo. Ok, Gi. Aí, então, entra lá no @lavenhagi, que vai ter live também por lá.
com temas correlatos ao que a gente conversou aqui hoje, pelo jeito, tá? Vou colocar nos meus stories também, porque eu e a Gi, a gente é assim, eu e a Gi, a gente vai trocando as informações nos stories, tá bom? Então, um grande beijo, obrigado. Quer finalizar, Pá? Não, só esses dois. Ah, gente, vocês são lindos. Beijo. Até a nossa próxima Beijo, live. obrigada, mãe. Tchau. Obrigado, Dan, meu amor também, que ficou até o final da live. Obrigado, vida. Tchau. Tchau.